Olá, meu nome é Hugo Damas e o tema é Dimensões da Arte na EJA. Apresentação: meu nome é Hugo José Damas, Universidade de São Judas, curso de Pedagogia, período noturno, 5º semestre, Campus Moca, estágio, EJA, Educação de Jovens e Adultos, orientadora professora Cristiane Simões. Programação: vamos abordar o papel da arte aos alunos de EJA, dimensões de conhecimento para o ensino de artes, sugestões de programação e referências. Papel da arte e sua abordagem triangular para a EJA. Vale ressaltar, a arte não só acompanha o processo histórico-social, como sofre sua influência, passando por uma construção conceitual na sua abordagem teórico-metodológica, o que garante a sua presença como patrimônio histórico e cultural no campo educacional. Isso só reforça ainda mais a importância da questão da arte como um processo de construção de identidade de cada educando, de cada aluno que a gente vai ter ou tem em sala de aula. Como a gente está abordando a questão do EJA, independente deles serem adultos com o ensino regular interrompido, eles não devem, de alguma forma, serem privados desse acesso à questão da cultura, no caso, a artes em toda a sua dimensão. A abordagem triangular se faz presente na educação brasileira a partir das formulações históricas e proposições pedagógicas de Ana May Barbosa. Essa abordagem propõe trabalhar com o ensino da arte a partir de 3 eixos. Então, a Ana, ela se baseou em 3 eixos, que ela identificou como sendo eixos específicos que vão dar um posicionamento dentro desse conceito que ela estipulou, nessa questão de formulações, para desenvolver bem o ensino da arte, né? De acordo com a visão dela, que seria o eixo ler, o eixo fazer e o eixo contextualizar. Então, o aluno vai fazer uma leitura, né? Ele vai ler aquele documento, aquela imagem, ele vai fazer, ele tem essa habilidade em produzir algo relacionado a isso e também se contextualizar em relação ao que ele está propondo, ou alguma ideia, ou algum trabalho que está sendo feito, mas tudo um interligado ao outro. É como se fosse uma pirâmide, onde o ler está correspondendo ao fazer e automaticamente ao contextualizar. Então, esse elo faz com que ele tenha essas habilidades, né, competências alinhadas que vão fazer esse desenvolvimento, essa visão dele em relação ao conteúdo e a sua forma de aprendizado e desenvolvimento. Sendo a ordem no trabalho de cada eixo estabelecida pelo professor, assim como a escolha em trabalhar de modo integrado com esses eixos, que seria ele poder trabalhar todos, como eu havia dito, mas também individualmente cada um. Ele pode ler, por exemplo, como eu disse, uma imagem, uma foto, um retrato, um quadro, ele fazer, né, ter a produção de algum tipo de trabalho artístico mesmo, desde massinha ou qualquer tipo de atividade, seja pintar, enfim, onde se caracteriza a questão do fazer. E também a contextualização, que dependendo do conteúdo que a professora for trabalhar, ela pode pedir alguma atividade que ele faça essa contextualização de acordo com o que está sendo trabalhado em sala de aula. Isso é possível explorar também com os alunos de EJA. Dimensões de conhecimento para o ensino de artes. Essa articulação são feitos, né, amparado em 6 dimensões que elas visam, né, promover uma construção de conhecimentos densa e significativa, que vai possibilitar aos sujeitos, no caso aos educandos, conhecerem manifestações artísticas diversas, contextualizadas, né, no tempo e no espaço, isso independente de tempo e de local, independente de onde eles estejam. Isso é uma afirmação da Priscila Vilas Boas, que ela é mestre em educação e coordenadora na área de dança.
da Escola Municipal de Iniciação Artística de São Paulo. E aqui a gente vai discorrer de forma sucinta dessas dimensões que é necessário o profissional, no caso o educador ou professor, ou docente também, como a gente pode colocar, que ele precisa ter essa noção do conhecimento, né, dessas dimensões que visam, né, essa parte artística, a arte em si, porque ele vai conseguir promover uma aula ou uma atividade ou discorrer do conteúdo de forma que ele vai ter segurança e vai ter esse respaldo no que ele vai projetar ao fim, né, nesse objetivo dele com a turma, do que ele quer atingir com eles, nesse elo, né, nesse alinhamento em relação a todo o conteúdo. Tão importante quanto contemplar todas as unidades temáticas de maneira integrada e até simultânea é articular esses saberes com as 6 dimensões, que é a qual eu citei, que são as dimensões propostas pela BNCC. E as dimensões são 1, criação, 2, crítica, 3, fruição, 4, estesia, 5, expressão, e a 6 é a reflexão. Aqui, quando eles colocam a questão da criação, a criação em si, ela prevê a produção artística, individual, seja o aluno sozinho, ou seja ele em questão coletiva. É como uma maneira dele expressar o sentimento dele, as ideias, desejos, representações, isso é dentro de um contexto do que é elaborado pelo professor. Então, ele vai ter essa criação de algum tipo de atividade ligada à questão artística, que vai produzir essa maneira dele ter esse sentimento expressado. Então, mesmo que seja com os adultos, quando eles vão realizar alguma atividade nesse sentido, vai ser explorado essa questão, né, deles expressarem os sentimentos, sabe, a questão da simbologia, dependendo do que é proposto, e assim vai. O próximo é a crítica. A crítica aqui, ela contempla o estudo e a pesquisa de diversas experiências e manifestações artísticas. De forma que, assim, ela articula, né, vai permitir a articulação e a forma de um pensamento próprio acerca de aspectos, né, estéticos, políticos, onde ele vai poder se posicionar, mesmo que politicamente, dependendo do contexto, ou de alguma obra específica, ou quadro, ou alguma forma artística, né, que esteja sendo contemplada. Tem aspectos também filosóficos, sociais, porque sempre está ligado ao meio da cultura, a questão artística, né? Econômicos e, como eu havia dito, culturais, que é a questão da cultura mesmo, dando ênfase à questão artística, né? E elas se relacionando entre si. Aqui a gente tem a fruição, é a oportunidade, essa questão de fruição, do aluno, do adulto, ele se sensibilizar ao participar de práticas artísticas em sala de aula ou culturais, isso independente de época, são diversas épocas, lugares, grupos sociais onde eles podem estar inseridos também. São experiências que podem gerar prazer e estranhamento ao mesmo tempo, sabe? São diversas sensações que o aluno passa a sentir. Então, isso é caracterizado como uma fruição. O próximo é a estesia. A estesia aqui, ela é articulada como a sensibilidade, a percepção da arte. É o sentimento do aluno ir diante de uma obra, numa exposição, e ele ter essa sensibilidade aflorada, sabe? Ele ter essa percepção por parte desse momento sensível que ele tem, uma forma dele de conhecer a si mesmo, o outro, o mundo, traz ele, no caso, né, para ele, o corpo como o protagonista da experiência com a arte. É uma forma dele vivenciar o fato dele apreciar uma obra de arte, independente da forma que seja aquela obra, em toda a sua totalidade.
E aí incluindo diversos tipos de emoções, desde momentos felizes, tristes, e assim vai também. O próximo é a expressão, que aqui está ligada à questão de oportunidade de exteriorização de criações subjetivas, por meio de diversas opções, desde procedimentos artísticos, a parte individual e coletiva também. Tem a previsão também aqui de experiências com elementos constitutivos, isso de cada linguagem. Seu vocabulário específico, que pode ser diversos vocabulários, e também materialidades. Então, assim, a forma de expressão, seja da arte, da obra, ou até do próprio aluno, que ele vai, de alguma forma, desenvolver, no caso, desenvolver essa competência nele, de saber se expressar. E a reflexão aqui, com o processo de construir um posicionamento sobre as experiências e os processos criativos de cada aluno. Artístico também cultural. Aqui requer o desenvolvimento de habilidades para análise, né, interpretação das manifestações artísticas e culturais. Então, assim, são formas do aluno se habilitar em relação a essas competências e ter esse desenvolvimento em sala de aula, com o professor, com o ambiente que ele acaba se conectando, ele vai, de alguma forma, fazendo essa construção na sua identidade. Ele vai se tornando aquele ser sociocultural. Por meio da cultura, ele vai se ligando a essas vertentes, a esses vieses culturais e de conhecimento, que vai ampliando seu repertório cultural e artístico. Aqui, eu coloquei algumas sugestões de programação que o professor pode fazer com os alunos, ou os alunos em si, no momento que eles puderem, eles irem até esses determinados locais, que são ambientes que propagam, né, são de fomentação para a questão artística, de artes. Aqui a gente tem os museus como opção, e eu sugeri também como opção algumas referências de museus, que eu posso colocar o Museu do Futebol, o Catavento Cultural, o Museu da Gente Sergipana, o Museu de Ciências e Tecnologia da PUC, só que aqui de RS, né? Rio Grande do Sul. Tem o Museu das Minas e do Metal também, que é muito bem recomendado. O Museu do Amanhã. Então, isso se caracterizando na questão de museus, que são referências e indicações que o aluno pode ali ter bastante conhecimento, cada um no seu segmento. Aqui também eu coloquei uma opção, isso a gente estando em São Paulo, estado de São Paulo, que é o Beco do Batman, ele é localizado na Vila Mariana, que é uma galeria em céu aberto, onde é muito bem recomendada e conhecida, né, no meio artístico, porque ela tem as paredes todas com grafite. Então é uma forma, né, artística de expressão bem assim contemporânea, né, diferenciada, de você olhar e ver, muitas pessoas vão e tiram fotos. Então é uma forma do aluno ir e vivenciar essa manifestação artística diferente, né? Porque é uma diferente da outra, então são diversas formas dele perceber, né? E acabar sentindo de forma diferente. Tem a Galeria Vermelho, essa galeria existe há mais de 10 anos de experiência, e elas são espaços comerciais dedicados à arte mesmo. Então você vê diversos ambientes artísticos, só que são espaços como se fossem salas comerciais onde é promovida a questão artística. Então você vê ali elementos da arte. Então o aluno acaba já fazendo uma assimilação, uma associação, talvez dependendo do conteúdo da professora, à questão artística, à questão do tema arte. E também tem um reserva cultural, onde o aluno ele pode ter acesso a filmes de arte. É praticamente um cinema, onde também tem um café, onde o aluno, de alguma forma, ele vai ter esse acesso à questão de diversos tipos de filme. Então, ali é uma divulgação de várias mostras de artes, por questão de filme, né? Exibição de diversos tipos de histórias mesmo, seja documentários ou filmes mesmo com elementos artísticos. Aqui as minhas referências que eu utilizei, né, por parte da nova escola,
e também por conta da Prefeitura de São Paulo. E é isso, esse foi o meu quarto e último vídeo de uma sequência de apresentações quanto a esse estágio de EJA, e por enquanto eu agradeço a oportunidade e as pessoas que tiveram acesso aos meus vídeos anteriores também que eu fiz, com diversos tipos de conteúdo destinado ao docente, ao profissional que vai atuar com os alunos de EJA. E por enquanto é isso, e eu agradeço pela oportunidade, e espero que de alguma forma o conteúdo ele agregue e seja uma forma de ampliar o repertório de cada professor ou profissional que se interesse pelos temas e assuntos que eu pesquisei, que eu me dediquei em passar da melhor forma possível. E me desculpe se houve algum erro, alguma falha, ou talvez de alguma forma eu possa ter me limitado em algumas questões, mas eu tenho essa questão de me dedicar em relação a passar um conteúdo íntegro, de forma que vai facilitar o dia a dia do profissional. Então, eu encerro aqui, muito obrigado.